Ok. Então tá, boa tarde, pessoal. O que aconteceu? Eu não sei ver uma mensagem aqui, eu não entendi o que aconteceu. Ela sumiu. Se alguém de vocês tiver algum problema, me explica aí Pode usar o WhatsApp se não conseguir conectar aqui, né? Bom, enfim. Aí não vai estar ouvindo, né? Deixa eu avisar aqui do WhatsApp. É que veio uma mensagem que eu não consegui entender o que que era. Já sumiu a mensagem. Mas parece que um aluno aí saiu ou foi removido, não sei. Não entendi o que aconteceu. Ahn, Então, assim, olha, a ideia de hoje é o seguinte: vocês estão. A gente vem avançando cada vez mais em, na escrita de algoritmos, né? Vocês vêm acompanhando a implementação de alguns algoritmos. A gente começou com alguns exercícios sobre ah, pilhas, filas e agora lista encadeada, né? E esse exercício de lista encadeada é um exercício um pouco mais complicado. Vocês devem ter mais dificuldade, imagino, porque é um exercício mais assim, que tem que pensar mais, mas a implementação dele não é tão difícil, né? Se vocês entenderem o enunciado. E então a ideia é ainda resolver alguma dúvida se vocês tiverem desse exercício e mostrar como ele é resolvido. E daí entrar no tema dos algoritmos de ordenação. Os algoritmos de ordenação, a ordenação de dados é um dos problemas clássicos que a gente ensina na disciplina de estrutura de dados. E é claro que a ordenação em si é um problema que é usado todo o tempo, né? Nas mais diversas áreas, vocês precisam ordenar os dados. A gente sempre está interessado em saber, né? Do maior para o menor, do menor para o maior, seja em qual contexto for, numa planilha, enfim, numa lista dos melhores aplicativos, os mais bem votados, ou achar a melhor sugestão de um filme para ti no aplicativo do Netflix, né? Ou, enfim, qualquer. Um, Bom, não qualquer, mas muitos contextos vão ter algum tipo de ordenação envolvido, né? É claro que vocês não vão estar implementando ordenação, ela geralmente vai estar implementada na maioria na maioria das bibliotecas, na maioria das linguagens dos sistemas, né? Mas a gente tenta estudar aqui um pouco como funciona. Uh, a gente vai ver na verdade dois algoritmos de ordenação só, mas assim existem muitos, tá? E alguns assim depende do tipo de coisa que tu quer, do tamanho da quantidade de itens que tu quer ordenar, e também depende se eles já estão ordenados, se eles estão completamente desordenados, ou se eles têm assim alguma ordenação, se precisa só ordenar um pouco, né? Se só tem alguns fora do lugar, ou se está muito desordenado. É, e outra coisa é quantidade de itens também, se tu tem poucos itens ou tem muitos itens. Então, assim, tem vários aspectos que vão influenciar na escolha de qual algoritmo de ordenação usar. E, mas, assim, o meu entendimento, né, é que o algoritmo de ordenação, como é uma coisa básica e uma coisa que é muito usada, termina sendo também uma forma hum, uma forma da gente estudar algumas estratégias de desenvolvimento de algoritmos, né? Especificamente a gente vai falar de recursividade e divisão do problema, dividir o problema. A gente chama essa estratégia de dividir para conquistar, né? Ahn, Enfim, acho que o termo vem, ou a expressão vem de táticas de guerra, né? Até que a ideia de dividir o inimigo, né? Para daí vencer ele. E algumas estratégias bem interessantes partem desse princípio também, né? De dividir o problema em
problemas menores. Então esse é o panorama de onde a gente vai. A gente começa a entrar nisso agora e vai até o fim da disciplina, né? Levando esses conceitos também. Não é só para ordenação, daí depois a gente usa em árvores. Aliás, a árvore binária também é, de certa forma, um jeito de ordenar dados também, né? E, a forma que a gente vai fazer isso é um exercício. Então eu já coloquei no Moodle o exercício para vocês darem uma olhada. Tem uma videoaula e um exercício, tá? E a ideia é a seguinte, eu quero que vocês... Bom, primeiro eu quero que vocês tentem entender a solução do exercício de listas que a gente fez, lista encadeada. O máximo possível vocês tentem entender ele primeiro. E daí vocês vão assistir a parte da explicação do algoritmo de ordenação bolha, tá? O vídeo ele é grande, ele tem 35 minutos, não é tão grande quanto uma aula ao vivo, ele é um vídeo que foi editado, mas é um vídeo que tem 35 minutos, onde mais ou menos a primeira metade do vídeo, um pouco mais da primeira metade do vídeo, é uma explicação conceitual do algoritmo, tá? E depois eu implemento o algoritmo em C no vídeo, tá? E depois de implementar o algoritmo em C, eu mostro como otimizar o algoritmo. Então, a gente pode dizer que tem 3 partes, tá? O vídeo. É uma parte que eu mostro a teoria de como funciona a ordenação bolha, o conceito, né? Uma segunda parte onde eu mostro como implementar em C e um finalzinho ali que eu mostro como otimizar essa implementação. O exercício, eu quero que vocês assistam a primeira metade do vídeo apenas, parem o vídeo. É por isso que eu preciso que vocês prestem atenção. Tentem não assistir até o final. Não olhem a implementação. Quando começar a aparecer o código, para. Então, só olhando o que foi explicado, tentem fazer vocês o código. Eu acho que 1/3 talvez de vocês vai conseguir só da explicação fazer o código, tá? É um desafio, é difícil, porque tem que partir de um arquivo em branco, né? Em branco eu digo sem código nenhum, sem nada, né? A partir do zero. Mas assim, olha, eu tenho quase certeza que a maioria, eu tenho certeza que a maioria de vocês, quase certeza que todos vocês, mas pelo menos, se não todos, a maioria de vocês, eu tenho certeza, que querem aprender a programar. Meu pressuposto é que vocês escolheram, ninguém tinha uma arma apontada na cabeça, figurativamente, né? Nem literalmente, nem figurativamente, para que vocês escolham o curso que vocês escolheram. Vocês são todos alunos de engenharia de controle e automação, né? Ou se tem alguém aqui que não é de engenharia de controle e automação, é pelo menos de engenharia de computação, alguma coisa afim, né? Um curso afim. Se vocês estão aqui, estão por livre e espontânea vontade, escolhendo seguir uma carreira, vocês têm alguma vocação, apreciam de alguma forma, né, esses temas. O tema da automação, temas ligados à inteligência artificial, robótica, enfim, tá dentro desse esquema, né, geral de coisas, de assuntos que vocês devem achar interessante, programação. Talvez tenha sido frustrante até agora para alguns, porque eu sei que é difícil aprender programação, é como aprender uma língua, é que nem querer aprender inglês, assim, tu não vai fazer um semestre, um cursinho do zero, sair falando fluente, né? É uma barreira grande, vocês têm que praticar muito. Mas imagino que vocês têm esse desejo. E vocês chegaram nessa disciplina, quer dizer que vocês já fizeram algoritmos, então tá na hora de começar a tentar tirar algum proveito disso. Tá chegando a hora de começar a experimentar, ver do que vocês são capazes, né? Nesse sentido, eu quero que vocês se desafiem em tentar assistir só a explicação do algoritmo bolha, entende como funciona, pode assistir mais de uma vez, tá ali o vídeo, eu tô confiando em vocês, não precisa, enfim, eu não quero nem ter que falar para vocês que não copiar, não colar da internet, não é isso. Eu quero que vocês tentem realmente, por conta própria, fazer o exercício, tá? Para talvez uns 2/3, a maioria de vocês vai ser muito difícil. Aí para esses, o que eu sugiro? Depois que tentou
mas tem que ter tentado, tá? E não é tentar um pouco, tenta um pouco, tenta um tempo, investe um tempo nisso, não vai procurar código da internet, tenta fazer o exercício. Depois que tentou, aí assiste uma vez, sem fazer código, assiste uma vez a implementação. E daí fecha o vídeo e tenta implementar por conta. Mas só assiste uma vez a implementação, só para ter uma ideia como fazer a implementação, porque daí vai ter aquele momento, entendi. Aí eu acho que a maioria de vocês consegue implementar. Mas assim, ó, não tentem copiar o código, assiste a implementação sem parar, assim, contínuo. Tá, entendi. Não, sem copiar código, fecha e tenta refazer o código por conta própria. Vai sair diferente, tá? Mas se vocês entenderam a ideia, vão conseguir daí nessa segunda vez. E daí vocês vão assistir o vídeo até uma segunda parte. Então tem a primeira parte que é essa da parte teórica, depois tem uma segunda parte que é a implementação já, e tem uma terceira parte que é otimização do algoritmo. Quando eu falo, já na primeira parte, na parte teórica, eu explico como é que é a otimização. E daí eu implemento de forma não otimizada e depois eu ajusto a implementação para colocar a otimização. Eu quero que vocês daí tentem fazer a otimização no código que vocês implementaram, sem olhar como foi feita, como eu fiz a otimização no vídeo. E aí vale a mesma história daí. Aí tenta, se conseguiu, parabéns. Depois assiste e vê como é que eu fiz diferente, se tu fez melhor ou não. E se não conseguiu, assiste uma vez, daí tenta de novo. Tá? Entenderam? Esse é um exercício que eu quero que vocês tentem fazer, então, a partir do algoritmo bolha e já está no Moodle. Deixa eu mostrar aqui, então, ao invés de ficar só falando. E daí o resto da aula a gente vai falar um pouco da lista das dúvidas de vocês. Mas então, tá aqui. Perdão. Tá aqui o exercício, tá? São 5 itens, tá? O primeiro é assistir o vídeo até 21 minutos e 14 segundos, tá? Tá aqui até esse pedaço. Tá aqui o link do vídeo, né? Mas eu coloquei no Moodle também o vídeo. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Então tá aqui no Moodle o vídeo, tá? Aqui nessa seção de ordenação bolha, depois de lista encadeada, né? Aqui em cima tinha lista encadeada e aqui ordenação bolha. Daí tem o vídeo, mas não assiste todo o vídeo, né? Assiste só até aquele pedaço. E daí aqui o link para entrega do exercício. O enunciado esse e o link para entrega, tá? E então vocês assistem até 21 minutos, mais ou menos, né? 21 minutos e 14 segundos, tá? Aí vocês, sem olhar, tentam implementar com as próprias mãos. Depois vocês seguem assistindo o vídeo até 27, a partir dali, né? A partir de onde pararam. Eu já coloquei um link naquele ponto do vídeo. Até 27 minutos e 39, daí para aqui. Tá? E olha que a implementação ali é 6 minutos, 7 minutos. É rapidinha, tá? Então assiste o resto do vídeo, não até o final, até 27 minutos e 39, 27 minutos e 40, para o vídeo e daí compara a tua implementação com a que eu fiz no vídeo. A que vocês fizeram aqui no item 2, compara com a do vídeo e comenta no próprio arquivo do que vocês implementaram. Vocês devem ter feito código em C. Comenta o que vocês acharam que fizeram diferente, o que vocês acham que podia ter feito melhor no meu, ou como vocês fizeram, acharam que erraram, onde acharam difícil. Comentem um pouco sobre essa implementação, tá?
faz uma cópia do código. Tipo, quando vocês assistirem aqui esse vídeo, faz uma cópia do código daí, tá? Porque a gente vai seguir agora no item 4 num outro arquivo daí. Então, sem olhar o restante do vídeo, vocês agora vão tentar fazer a otimização. Então, tem a primeira versão do item 2. Aí no item 3 vocês comentam esse arquivo do item 2, então é o primeiro arquivo, né? E daí faz uma cópia e corrige os erros e tal nessa cópia. E nessa cópia agora vocês vão tentar fazer a implementação das otimizações. Daí eu explico as otimizações. Eu não vou falar agora das otimizações porque vocês precisam assistir o vídeo para entender, tá? Mas são as duas otimizações. Vocês leem isso aqui, no vídeo vai estar mais claro. Tentem de novo implementar as otimizações sem olhar o final do vídeo. E depois de novo, continua assistindo o vídeo a partir daquele ponto. E daí compara no arquivo como vocês acharam que era para fazer e como foi feito e onde vocês tiveram dificuldade, tá? Então, basicamente eu quero dois arquivos, dois códigos, vocês podem juntar num arquivo .zip. Um é esse que vocês fizeram até aqui e depois olharam o vídeo e comentaram. E o outro que vocês fizeram isso aqui e depois também olharam o vídeo e comentaram, tá? E daí a gente vai conversar sobre isso, de preferência na terça-feira que vem. Ok? É isso que eu quero que vocês tentem fazer. Tranquilo, pessoal. Se não dá para fazer até terça, daí a gente vê, tá? Eu quero que vocês tentem, pelo menos tentem. Tu vê, é 5 minutos ali a implementação que eu fiz. É claro que vocês vão ter várias dificuldades, talvez leve 1 hora, talvez leve 2 horas, mas vocês, né, até terça que vem eu acho que conseguem, de repente, fazer isso aí. Tá? Se não conseguir, a gente tenta avançar mais um pouco. Eu tenho sido sempre bem tolerante quanto aos prazos, por conta da nossa situação aí, né? Ok. Tá, sobre esse exercício, esse enunciado e tal, alguma dúvida? Como é que entenderam o que eu quero? Deixa eu pegar e vir pra cá e ver os comentários. Por que não teria aula dia 11, Bruno? Eu não sei, algum feriado? Tô meio por fora, na verdade. Ah, é feriado. Não, então não tem. O feriado não tem, tá? Próxima quinta, né? Não tem. Então provavelmente esse exercício fica pra a outra terça ainda, então. Tentem fazer até terça que vem, a gente comenta alguma coisa e vocês seguem trabalhando até a outra terça. Vamos fazer assim. Aí vocês têm mais tempo, pode ser? Vocês têm outras disciplinas também e bastante coisa aí. Então tá, agora sobre a implementação da lista encadeada. Dúvidas, comentários? Querem trazer alguma coisa? Tá, vamos ver a minha implementação. Eu acho que eu tenho aqui lista.c. Então o que eu tenho aqui, eu nem sei se eu estou usando aqui o delete, não estou. A ideia é que nem se include, né? A gente coloca o valor. Esse aqui é o item que eu quero incluir, né? Por acaso aqui é um número inteiro, podiam ser nomes, podia ser uma struct, né? Podia ser outra coisa. Aqui por acaso é um número inteiro. Aqui é a posição que eu quero incluir e aqui é o ponteiro para o ponteiro, né? Aquele que a gente já conversou bastante em outras aulas. Aliás, eu já baixei os vídeos, eu vou colocar online assim que eu puder.
Geralmente eu tenho tido tanta reunião, né, gente, que eu não consigo. Tem que deixar online o computador. Eu não posso estar no meio de uma reunião fazendo streaming né, uma videoconferência e upando o vídeo ao mesmo tempo, né? Porque daí eu prejudico a qualidade da conferência. Então eu preciso ter uma hora, 2 horas para poder fazer o upload desses vídeos. Estão aí no meu HD já um tempo. Mas eu vou fazer, tá? Hoje eu acho que eu faço. Então, a ideia é isso, né? Esses são os parâmetros que a gente passa. Pro delete também, tá? Vamos ver aqui. Eu vou tentar daí mostrar junto aqui desenhando. Vamos acompanhar o código e desenhar junto ao mesmo tempo, que eu acho que pode ser interessante. Onde é que tá? Append, include, delete. Aqui. Tá aqui todo na tela o deletar, né? Então a ideia é que eu tenho aqui a posição. Eu não vou passar qual é o item, né? Porque eu vou só dizer qual posição que eu vou deletar. Então aqui eu não tenho que dizer que número está ali, né? Ele só vai olhar a posição e vai deletar o número que está naquela posição. A posição é assim, o primeiro número vai ser a posição 0, o segundo número vai ser na posição 1, o terceiro número na posição 2 e assim por diante, né? Isso que eu falo de posição, né? Na lista, em que ordem ele está, isso é a posição, né? Aí a gente começa, eu vou ter 2 ponteiros aqui. Um que serve para gravar qual era o item na posição anterior, porque eu vou ter assim, olha, imagina uma cadeia. Eu tenho uma cadeia onde um item aponta para o próximo e esse, por sua vez, aponta para o próximo, né? Então eu tenho A que aponta para B, B que aponta para C, certo? Se eu quero remover B, não adianta só olhar B, porque B aponta para C. Se eu olho B, eu sei quem é B e eu sei quem é C. Eu olho para B, ele tem o próximo, né? Ele tem o next. E esse B aponta para C. Se eu olho para B, eu sei quem é C. Mas se eu remover B, eu tenho o A apontando para onde? Né? Então eu tenho que sempre olhar quem é que apontava antes. E o computador ele é assim, ele olha uma coisa de cada vez, ele é meio assim, não é o computador o problema, o computador também, apesar que a gente faz, exceto o computador quântico e outras coisas, o computador, a máquina de Turing, o princípio básico de funcionamento é aquele program counter, sempre, né, olhando uma coisa de cada vez. Ele cria essa ilusão que tem milhões de coisas acontecendo ao mesmo tempo, e nem agora, o computador está gravando áudio, está transmitindo vídeo, a gente está fazendo, né, coisas assim incríveis com o computador moderno, né? Mas lá, se tu olhar no microscópio, digamos, esse figurativo, né? O microscópio figurativo, se tu aproximar e olhar os elétrons, olhar o que acontece dentro do processador, ele funciona olhando uma coisa de cada vez, tá? Na verdade, tem os esquemas de multithreading também, mas eu não quero entrar em detalhes aqui. Basicamente é uma coisa de cada vez, tá? Existem otimizações que tu pode rodar, paralelizar em alguma medida, né? Mas assim, o princípio básico de funcionamento é daquela fita da máquina de Turing, né? É que nem aquele processador fictício. Por que eu estou falando isso? Que para nós é muito fácil tu imaginar que tem A aponta para B e B aponta para C, ora, só remove B e faz A apontar para C, certo? Muito fácil. Mas vocês têm que pensar que nem um computador. O computador não enxerga os dois ao mesmo tempo, precisa criar uma variável. Então, se eu estou percorrendo uma lista, eu peguei A, daí tá, A, daí era o 0, eu quero remover o item 1. A é o 0, A aponta para B, B é o 1, B aponta para C. Opa, B é o 1, então é esse que eu quero remover. Remove. Mas eu preciso mexer no A também, porque o A estava apontando para B e agora o A vai ter que apontar para C. Tá? Então esse é o before. Esse before é isso. Ele começa sendo nulo
que a gente vai convencionar aqui, é uma convenção bastante comum, né, também, mas não precisa ser essa, podia ser outra convenção. Eu vou inventar, vamos combinar aqui que null quer dizer que não tem nada antes. É o primeiro, quando eu estiver olhando o primeiro da lista, o before vai ser nada. É um ponteiro nulo. E o this vai ser o valor desse ponteiro aqui. E aqui eu não vou entrar naquele esquema de novo, senão a gente vai ficar mais 15 minutos, né? Mas vocês assistam, eu vou colocar de novo a aula passada, eu vou colocar para vocês poderem assistir, mas é aquela história do ponteiro para uma estrutura, né? Então aqui é o valor disso. É o valor de um ponteiro para uma estrutura é um ponteiro para uma estrutura. Tá? Então esse this vai ser o ponteiro para a estrutura que eu quero mexer. Ele vai ser o primeiro valor, né? Porque eu quero mandar, quando eu chamo apagar, eu quero colocar aqui a raiz da lista, o primeiro item da lista, porque daí a partir do primeiro item eu vou poder percorrer toda ela. Tá? Então, esse this, ele inicia sendo o primeiro elemento, é o endereço do primeiro elemento. Tá? Isso aqui, qual que é o valor de um ponteiro para um elemento? É um ponteiro para um elemento, ou seja, o endereço de um elemento. Né? Então eu inicializo assim e eu começo a contar com i igual a 0. Esse vai ser meu contador. Nesse laço aqui, eu vou vendo, enquanto i for menor que a posição onde eu quero remover o item, e essa posição foi passada como argumento, né? Enquanto i for menor do que aquela posição onde eu quero remover o item, eu vou fazer o quê? O anterior vai ser esse, então, seja qual for o item que eu estou olhando agora, eu vou dizer, tá, o anterior agora vai ser o que eu estava olhando agora. E o que eu vou olhar agora vai ser o próximo. Tá, então primeiro eu olho para A e o anterior é nulo. E o A aponta para B. Então tá, agora então o anterior vai ser o A. Linha 54 aqui, né? O anterior vai ser o A. E o atual vai ser aquele que A apontava, que é o B. Né? E daí agora o atual vai ser B e o anterior vai ser A. E daí eu vejo para onde é que B aponta. B aponta para C. Então, na próxima vez, daí o anterior vai ser B e o próximo vai ser C. O próximo não, o atual, né? Eu tô falando... É que às vezes é mais fácil a gente falar do anterior e do próximo, porque... enfim, fica claro o que vai para frente e o que vai para trás, né? Mas assim, eu nunca tô olhando o próximo, eu tô olhando só o atual. O próximo é só nesse momento aqui, olha. O próximo vira o atual. Mas antes eu que tenho que gravar quem era o atual no anterior. Então o anterior é o atual e o atual passa a ser o próximo. É uma troca isso aqui, né? Uma troca de variáveis. E na verdade não é bem uma troca, é um avanço. Ele avança para frente, né? Enfim. Aí a gente vai fazer o quê? Quando eu sair desse while, é quando o i, eu vou incrementando o i, né? Então, quando o i for igual à posição que eu quero remover, eu vou estar na linha 58. Então, aqui eu sei que o this é o elemento que eu quero remover. E o v que eu coloquei aqui é o valor que estava ali. Então, esse item que eu quero remover, ele tinha um valor e tinha o próximo. Tem duas partes, né? Que é isso aqui, olha. É o V e o next, né? Então vamos lá embaixo de novo. Então o que acontece aqui é que o valor, eu vou capturar esse valor, porque eu não quero só remover e botar fora, eu quero pelo menos devolver o valor. Eu vou dizer, tá, eu removi o item, mas o valor que ele tinha era esse. Né? Então eu gravei no V o valor que ele tinha. E aqui eu vou ver se o anterior tinha alguma coisa ou não. Se o anterior era nulo, não tem nada para fazer, né? Então assim, olha, desculpa, se o anterior não era nulo,
Se o anterior não era nulo, eu tenho que daí fazer, é tipo aquela coisa, A aponta para B e B aponta para C. Então eu tenho que fazer A apontar para C se eu vou remover B, né? Então, então eu tenho que alterar para quem o anterior apontava. Então o anterior que apontava para, digamos que eu sou o atual. Então o anterior apontava para mim e eu apontava para outro, né? Então o anterior tem que apontar para quem eu apontava, já que eu estou saindo da história. A gente está numa fila, então tem alguém na sala de aula. Geralmente eu chamava um aluno, ó, vem 2 alunos aqui voluntários, tá? Então eu coloco um aluno aqui na minha esquerda, né? E eu coloco um aluno na minha direita. E o aluno da minha esquerda aponta para mim e eu aponto para o aluno da direita, né? Então eu estou assim, apontando para o aluno da direita e tem um aluno aqui apontando para mim. E o que acontece é que eu vou sair. O que eu tenho que fazer daí? Eu tenho que pegar esse aluno que está apontando para mim, pegar o braço dele e fazer ele apontar para o cara para quem eu estava apontando, né? Então é isso que está acontecendo aqui, olha. O anterior, para quem o anterior aponta, que era o atual, esse atual vai ser removido, né? Então ele não aponta mais para o atual, ele aponta para quem o atual apontava. Então ele pula, né? Aquele 1. A isso se o anterior não for nulo. Se o anterior for nulo, o que acontece é que o primeiro, aí é o problema, né, gente? Eu tenho que sempre garantir que esse ponteiro para o primeiro elemento que foi passado aqui na função, que ele aponte sempre o primeiro elemento. Se eu remover o primeiro elemento, eu tenho que atualizar isso aqui. Lembra que eu copiei aqui, eu disse para começar por aqui? Então, se isso aqui for igual a nulo, ele vai cair nesse else. O que significa que eu estou removendo o primeiro elemento, porque é o único que não tem anterior. Daí, nesse caso, eu tenho que dizer que tá errado isso aqui. Agora não tem um erro. Eu tenho que dizer que isso aqui não é nulo. Eu tenho isso aqui vai ser o próximo, né? Tá? Então eu removi o primeiro. Se eu remover o primeiro, então agora o primeiro tem que ser quem eu apontava como próximo. Beleza? Tinha um errinho ali agora que eu notei. Depois tem que atualizar lá para vocês. Tá, e daí vocês liberam a memória desse. Agora que já todo mundo, né, tá apontando para onde deveria, vocês podem liberar a memória passando o endereço, né, desse atual e retornar o valor, tá? Bom, quem fez baseado nesse código aí, deixa eu pensar. Lista pilha tem que colocar no final e remover. Desculpa, colocar no topo e remover do topo, né? Isso é a pilha. Para pilha isso aqui não ia ser problema. Para fila, coloca no final e remove da frente. A fila ia dar problema aqui. Se vocês fossem implementar fila usando essa função de remoção, que vocês querem remover do início, né? Aí isso aqui não ia funcionar. Tinha um erro aqui, tá, pessoal? Desculpa aí. Tá. Dúvidas? Vocês entenderam essa explicação aí? Conseguiram acompanhar mais ou menos? Tá, vou ver a dúvida do Wesley aqui. Professora, o espaço que ocupa a fila, posso fazer por essa ideia? O espaço que ocupa a fila, posso fazer por essa ideia. Registro a posição entre o fim e o início. E quando atingirem uma certa distância, o fim ocupará uma posição. Assim, tá. O problema ali, Wesley,
A tua ideia de uma fila, numa fila circular vale também. Não é questão de ser implementado com lista ou com array, não diz respeito a isso. É essa ideia de tu subtrair o início, o fim, o início. Primeiro tem que cuidar o seguinte: tu vai ter, tu vai ter momentos onde a fila começa no final e termina no início, porque ela vai andando, né? Então, como é que tu vai contar essa distância? Tu tem que ter um jeito de, quando chega no final, seguir contando no início, né? Esse é um dos problemas. E o outro problema é que. É isso aí, na verdade, esse é o principal problema. Outro problema é que quando tu tiver com ela cheia, o início e o fim se encontram. Então tu não sabe se ela tá cheia ou se ela tá vazia. Então tu tem que sempre, se tu fizer desse jeito, né? Tem que sempre, tu acaba tendo que deixar pelo menos uma posição a menos. Ocupar uma posição a menos. Porque daí pelo menos tem uma diferença entre fila cheia e fila vazia. Tu entendeu? Se tu tá medindo a distância entre o início e o fim da fila, ela cresce, 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 né? Digamos que assim, olha, o que eu aponto aqui de cima é, vamos fazer a fila crescer para lá, tá? Então, aqui é o início e aqui é o fim. Desculpa. Ela cresce para lá, então aqui é o fim e aqui é o início, tá? Então, no início, digamos, aqui tem não sei, um banco, supermercado, uma fila, sorvete, não sei. E aí tem uma pessoa esperando aqui. Aí vem outra, vem outra, vem outra, o fim vai andando, né? Mas o problema é que essa fila, o que acontece é que, deixa eu ver o que vocês estão enxergando aqui, né? Então, aqui tem algum elemento, né? Não sei, o atendimento está aqui, daí aqui está o primeiro elemento da fila e ela vai crescendo, crescendo, crescendo. E daí tu atende esse cara, mas o que acontece é que daí o próximo é esse, o próximo é esse, o próximo é esse. Eles estão andando, é claro, mas não vem ao caso, né? Eles vão, o primeiro vai seguindo na mesma direção que o último, né? Então eles vão, o último vai indo e o primeiro vai indo, o último vai indo. Chega uma hora que tu ocupou toda a memória aqui e o último passa a vir para cá na posição de memória. Então do fim ele vai para o início de novo. Ele dá essa volta, né, no índice. Isso na implementação usando array. Na implementação usando lista é um pouco mais complicada, porque não existe assim, essa noção de início e fim, né? A lista ela pode estar apontando em posições de memória bem variadas, então o único jeito mesmo é tu contar. Ou tu conta, ou tu vai ter que ter uma outra variável para gravar a quantidade de elementos que tem na fila. E assim, ela não é circular, daí ela é um pouco estranha, como se fosse fragmentada na memória, né? Aí esse é o primeiro, daí ele aponta para aquele que está lá, daí aquele lá aponta para um outro que está aqui, daí o que está aqui aponta para um outro que está aqui, e o que importa é a ordem deles, é tipo fichas. Imagina numa sala de aula, num auditório, não sei. As pessoas levantam a mão e cada um que levanta a mão para fazer uma pergunta para um cara famoso, não sei. Aí ganha uma ficha com um número. E daí tem uma fila, mas a fila não tem uma ordem, depende, ela vai estar toda espalhada assim, né? E essa fila tu pode ir removendo, atendendo as perguntas de um e outros vão levantando a mão, e tu vai dando os números e quem tu vai atender próximo não. E pior que isso, na verdade uma lista encadeada, agora já nessa analogia, tu não ganha um número, o que tu ganha tu diz assim, tá, tu é o primeiro da fila, ó, grava que o próximo é aquele outro. Então cada um tem que lembrar quem é o próximo, né? Tu não vai poder chamar, quem é o número 13? Não, tu tem que perguntar pro 1 qual é o 2, perguntar pro 2 qual é o 3, perguntar pro 3 qual é o 4, até chegar no 13. Essa é a lista encadeada, na verdade. É uma coisa meio bizarra que funcione, mas é assim que funciona, né? Tu não tem um registro central. Daria para fazer, mas aí ocupa mais espaço, é mais memória, é mais tudo, né? Então a ideia é simplificar.
Eu entendo que para vocês, na verdade, uma lista parece uma coisa desnecessariamente complicada. Mas garanto para vocês que não é, tá? Isso aí é um código básico para vocês. Logo vai ser uma coisa trivial de entender, tá? Vocês seguindo programando, né, e praticando vão começar a entender. E desculpa aí pelo erro, né? Então tem que consertar esse errinho que eu mexi agora, tá? Vamos encaminhando então. Vocês querem. Assim, a solução, não vai dar tempo de mexer, de fazer isso agora, eu acho. Não vou fazer a solução agora. Falta só 10 minutos. Daria tempo, mas vai ficar muito corrido. Aí na terça que vem, talvez, a gente resolve dúvidas do exercício do bolha e faço a solução disso aqui. Ou eu só coloco lá no Moodle e vocês olham a solução. Acho que eu só coloco no Moodle. Tá, pessoal, mais alguma coisa? A gente tem uns 10 minutos ainda, se quiserem conversar mais algum detalhe. Sim, sim, sim. Tudo para entregar. Tudo que tem link de entrega. Não sei se eu esqueci de botar link de entrega agora. Não, tem ali o link de entrega. Tudo para entregar. Se vocês forem fazendo, vão entregando. Não deem bola para prazo, né? Eu não comecei a olhar nada, na verdade, que vocês entregaram, mas entreguem. E sejam honestos, né? Não copiem, tentem fazer. Tá. Pois é, Bruno, a ideia era vocês fazerem quanto antes, mas vocês estão muito quietos, não deram muitas. E eu achei esse erro, né? Esse erro atrapalha um pouco a implementação da fila, do jeito que eu imaginei que vocês fariam, pelo menos, né? Que é usando as funções que eu coloquei ali. Então é melhor dar mais um tempo, né? Se tu tem uma dúvida, tu pode botar o teu código aqui. Quer que eu olhe algum pedaço do código, a gente pode olhar junto. Pode, pode. Pode compartilhar a tua tela também. Tá? Mandem. Que bom, na verdade. Eu tô aguardando, não tô vendo nada ainda. Eu não sei se vocês estão falando também, eu não tô ouvindo também nada. Deixa eu ver se tá ligado isso aqui. Ah, tá ligado. Peraí. É. Ah, agora que eu vi, desculpa, eu não tava correndo, eu não sei, o chat parou de avançar. Tá. Deixa eu ver então o código do Wesley. Eu vou ter que compartilhar aqui a imagem, senão o pessoal não vai saber o que eu tô falando. Ah, tu fez. Tá. Deixa eu ver aqui então. O push. Se tu quer usar código, push é que nem um append, tá? Ahn, deixa eu ver aqui. Cadê? Ah, gente. Ah, esse append aqui é um push, na verdade. É a mesma coisa. Vamos ver se um vsplit funciona.
Tá, então isso aqui é o que eu colei aqui, o código que foi colocado ali no chat, tá? Ahn, é exatamente isso, né? Tá tudo certo. É a mesma coisa. Tá vendo? Mas assim, olha, o que vocês podiam fazer também era o que, já que vocês têm esse código que eu dei como base, só dizer assim, olha, então no push, tu faz o seguinte, é, append v e node. Pronto. Uma linha de código, né? Tá, e o pop, o teu pop eu não sei, ele veio quebrado, acho que faltou fechar aquele do ali, eu não sei o que aconteceu. Viu, Wesley? Não, ele veio quebrado, mas na mesma lógica, tá? Não é void, daí int pop. Aí struct item node. Ah, tá, eu olho ali. Mas assim, olha, só pra falar da ideia aqui. Se for assim, olha, delete, return, delete. Qual é a posição? Né? Tem que deletar o último daí. Aí tu tem que saber qual que é o último, certo? Aí talvez aqui tinha que ter um laço for para encontrar o último antes. Então, aí a gente tinha uma ideia. Vocês podem pegar uma ideia aqui do print até. Essa ideia aqui. Só que daí a gente vai ter que ter assim como é que é? Struct node this igual asterisco node. Porque a gente vai ter que mudar ele, né? E daí while this não é nulo. This igual a this next. E mais mais. Aí quando tu achou o último, daí tu apaga ele, né? Ou se tu tiver um contador, né? Tu podia estar contando quantos tu tem, daí tu sabe qual é o último também, né? Essa é uma ideia do pop aproveitando que já tem o apagar aqui, né? Dá pra chamar essa função, tá? Mas deixa eu ver o que o Wesley colocou aqui. Eu vou colar ali também pra gente dar uma olhada. O pop. Tá, o pop não pode ser void, tá, Wesley? Porque a ideia do pop é ele remover, mas ele devolve alguma coisa. Tem que ter um int aqui. Ele tem que devolver algo, né? E o pop eu vou querer comparar daí com esse delete aqui, ó, delete. Aí, pois é, esse teu pop não tá recebendo nada. Tu tem que receber a lista, né? Ah, não. Não é legal fazer isso, mas tá, entendi.
Tu avança enquanto o próximo não for nulo. Aí tu pega o V, tá? Tu pega o V. Aí aqui tu tem que deletar ele, tá? Tu tem que dar um free, senão tu vai estar ocupando memória ainda. E eu acho que é o CList next. Por que é o before next? O próximo é nulo. É o CList, né? Bom, o before é o CList e o CList é o next. É a mesma coisa que eu estou escrevendo aqui, mas eu acho que faz mais sentido, fica mais legível. Ah, tu já tinha ali embaixo. Pera aí, o que eu estou fazendo? Olha só, o before next é o próprio CList. Tu não precisa deixar ele... Não, pera aí. Não, tá certo. Não, tu tá certo. Não, tá tudo certo aqui. Só faltou o return V aqui. Não, tá tudo certo aqui, tá? É, Wesley, né? Tá tudo certo, tá? Desculpa, eu errei aqui. Eu tava pensando em outra coisa. Esse aqui funciona, tá? Parece, não sei, tem que rodar daí, mas parece que funciona. Só não passa a variável global, coloca aqui instruct item node. Evita variável global sempre que possível. Daí isso aqui vai ser o node, o asterisco node, né? Tá, eu acho que é isso aí. É legal que o do while, do jeito que tu fez, daí não tem que inicializar o before, né? Tá, mas vocês podem também aproveitar, acho que fica um pouco mais simples se aproveitar o que já tem aqui, né? Acho que para remoção até faz sentido fazer, não é muito mais linhas de código fazer por conta também. Porque no final tu tem que olhar qual é o último, a gente não tinha essa informação, né? Porque a lista, ela... Tu tem que percorrer ela inteira para chegar no último, né? Mas pra fila, não. Tem um pulo do gato na fila. A fila vai ser, olha, pá! É só usar as funções que já estão prontas ali, né? Tá? Já fica a dica, quem tá esperto aí já deve ter enxergado. Bom, era isso, gente. Tá na hora. Tá? Um bom fim de semana para vocês aí. E daí, terça que vem a gente conversa. Olhem o exercício. Lembrem do vídeo, assim, olha. Olha até um pedaço só. Tenta. Depois olha outro pedaço. Tenta. E não... Evitem copiar código da internet e tal. Tentem por conta. Como quem tá recebendo uma explicação de um algoritmo e tentando fazer aquilo virar código, tá? Tá. Então, tenha uma boa tarde aí e até mais, pessoal.